E aí, galerinha, de volta com mais um bloco do ECA e estamos falando sobre os crimes praticados contra criança e o adolescente. Então vamos dar continuidade, bora lá. Seguindo, né, sem muita demora, não precisa dar explicações, geralmente eu dou explicações da aula passada, né? Mas em alguns casos não há essa necessidade, tá certo? Então vamos lá. 244B. 244B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Muito interessante isso. Veja só. Adulto, menor, aí ele não fala preste atenção, ele não fala, determina se é criança ou adolescente, ele diz menor de 18 anos. Ou seja, se ele fala menor de 18 anos, criança ou adolescente. Então o cara chega, ó bicho, com uma criança ou adolescente, ou seja, com um menor de 18 anos. Ei bicho, e aí? Vamos furtar? Vamos roubar? Então, corromper ou facilitar a corrupção, com ele praticando a infração penal ou induzindo a praticá-la. É interessante pelo seguinte, na verdade, esse adulto comete 2 crimes. Vamos lá. Ele praticou um roubo com o menor de 18 anos. Então, ele vai ser enquadrado no artigo 157 do Código Penal, mas também vai ser enquadrado no artigo 244B do ECA. Entenderam aí? Então, se um adulto utiliza menor de 18 anos para, junto com ele, praticar infrações penais ou induzindo a praticar, porque tem cara que fala assim, opa, peraí, bicho. Pratica porque tu é de menor. Aí, menor não é preso, menor é apreendido. Menor não comete crime, comete ato infracional. É isso, é induzir. Então, se esse cara, junto com o menor, pratica o roubo, artigo 157. Mas ele também vai ser aplicado a ele o artigo 244 do ECA. Então, na verdade, ele pratica em uma única ação 2 crimes. Então, a reclusão é de 1 a 4 anos. Incorre nas penas previstas neste caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet. Então, induzir corromper o menor a partir de quê? De internet. Né? As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3. No caso de infração cometida ou induzida, está incluída no rol do artigo 8.072. 8.072, o que é isso, Emanuel? Crimes hediondos. Me dá aí um crime hediondo aí, Emanuel? Latrocínio. Então, esse adulto, junto com o menor, cometeu latrocínio, cometeu estupro. Então, latrocínio também vai ser 157, se eu não me engano, é parágrafo 1º ou parágrafo 2º do Código Penal, não lembro agora. Então, as penas previstas para o latrocínio, mais o artigo 244, só com aumento de pena de 1/3. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos para o próximo agora. Próximo crime. Bem, terminamos aí essa parte de crime que está prevista aí no artigo 244B. E agora vamos iniciar as famosas infrações
administrativos. Então, vimos todos os crimes, né, estão previstos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. O diretor justamente pegou eu coçando aqui, ajeitando aqui a minha camisa. Terminamos essa parte de crime, agora nós vamos às infrações administrativas. São aqui tem mais ou menos o quê? Vai do 245 até o artigo 258C, né? 258C, ou seja, 258, 258A, 258B, 258C. Dá mais ou menos como se fosse até o 261, mais ou menos. Então, vai do 245 a mais ou menos 261, por conta da utilização das letras, né? Então, você tem aí mais ou menos umas 15 a 16 infrações administrativas que, infelizmente, também tem que decorá-las. Tem que decorar todas, meus amigos. Infelizmente, não tem o que fazer, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável. Lembrando que não são crimes mais, são infrações administrativas. Vão ser julgados por um processo administrativo. Então, deixar o médico, professor responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescente. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Exemplo. Você é médico. Chegou uma criança e o pai, criança com um machucado, roxo o braço. E o pai diz que ela caiu, a mãe diz que ela caiu. E você, que é médico, você sabe que ali não foi uma queda. Ali foi uma pisa, né? Foi uma pancada que o pai deu, a mãe deu. Aí você foi e deixou de comunicar. Infração administrativa. Professor observa que quase todo dia a criança vem com machucados. Aí o pai, quando vai levar a criança, ela caiu, não é? Então, você, professor, tem responsabilidade de fazer essa comunicação, tá? Vamos lá. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 9 do artigo 124 desta lei. A pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo à criança ou adolescente, a que se atribua ato infracional, multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Eu já falei para vocês, a gente trabalhou aqui, que a criança tem direito a criança e adolescente tem direito ao direito de imagem. Não, falei até para vocês, qualquer processo, qualquer procedimento em relação à criança, judicialmente falando, deve correr em segredo de justiça, tá certo? Então, por isso, a infração administrativa aí. Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente, envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhes sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Mais uma vez, direito à imagem. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa,
ou seja, jornal ou emissora de rádio ou televisão. Além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora, grife-se aí ao prazo, até por 10 dias, bem como a publicação de periódico até por 2 números. Periódico seria 2 jornais, né? 2 publicações de jornais. 249. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinada da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Multa de 3 a 20 salários mínimos de referência. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita destes, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênero. Então, você que é dono de hotel, pensão, chegou uma criança adolescente sozinha, não pode hospedar. Multa. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Grife-se aí prazo. Se comprovada a reincidência, em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será devidamente fechado e terá sua licença cassada. Muito bem. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei. Então, também a infração administrativa, multa de 3 a 20 salários mínimos. 252. Deixar o responsável por diversão e espetáculo público de afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza de diversão e espetáculo e a faixa etária. Aquilo que a gente também já trabalhou no Estatuto da Criança e Adolescente. A classificação etária, a recomendação, pena, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência. 253. Anunciar peças teatrais ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade. Ou seja, mais uma vez, recomendação, multa de 3 a 20 salários de referência. 254. Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de classificação, multa de 20 a 100 salários de referência. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere, classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças e adolescentes. Multa de 20 a 100 salários de referência. Vender ou locar criança e adolescente, fita de programação. Estão lembrados que a gente falou que era proibido, não é? Com a classificação, em desacordo com a classificação, multa de 3 a 20 salários de referência. 257. Descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei. Multa de 3 a 20 salários de referência. E aqui está bem pequenininho. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo, multa de 3 a 20 salários de referência e o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 258A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previsto no artigo 50, multa de R$1.000 a R$3.000. Pessoal, parágrafo único. Veja que eu estou dando apenas a leitura, né, desse dispositivo. Não tem a necessidade de ficar explicando, aí é decoreba puro, tá certo? Não tem alguma coisa que precisar explicar, eu vou explicar. Mas a ideia é dar os dispositivos para que vocês possam decorar. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas de pessoas ou casais habilitados à adoção. 258B.
deixar o médico, enfermeira ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária no caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar o seu filho para adoção. Para aquela mãe não entrega a qualquer pessoa. Então, tem que ser por meios legais a adoção. Multa de R$1.000 a R$3.000. Parágrafo único. Incorre na mesma multa o funcionário de programa oficial comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação. E, por último, descumprir a proibição estabelecida nos incisos 2 do artigo 81, multa de R$3.000 a R$10.000. Bem, meus amigos, meus queridos, terminamos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Como eu disse para vocês, a gente teria que, para trabalhar, teria que ver os princípios, né, os princípios gerais do Estatuto da Criança que sempre cai, idade, não é? Os seus direitos, não é? Falei muito da Constituição apenas como referência. Não vai cair esses dispositivos que eu falei da Constituição, apenas como referência, tá? Então, depois nós demos uma geral no Estatuto da Criança em alguns dispositivos que eram necessários nós vermos, proibições, direitos, e terminamos com os atos infracionais, tá? Então, muito cuidado, porque crimes caem, infrações administrativas caem, idades, prazos que a gente viu, tá? Então, eu acho que você assistindo, na minha opinião, na minha experiência, assistindo isso aí que a gente viu, você vai detonar na prova. Assista isso. Não precisa aumentar esse conhecimento, não. Esses vídeos que nós colocamos aqui é suficiente para você detonar na tua prova como professor, na tua prova como guarda municipal. Tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado. Né? Desculpa aí, às vezes, algumas coisas aí, que essa semana, como eu disse a vocês, estava muito adoentado, então, realmente, deu algumas perdas de memória por conta de tanto remédio. Nosso aqui, meu amigo diretor, estava aqui e trouxe um remedinho para tomar. Olha aqui, ó, só para vocês verem, ó, tá vendo? Ó? Eita, cara, quando tá ficando velho assim, vem ele e a farmácia, junto. Então, meus amigos, mas qualquer bronca, eu estou sempre à disposição, porque aqui você está preparado. Então, meus amigos, muito obrigado e lembre-se em 3 coisas importantes. Você tem que ter, você que é concurseiro, tem que ter fé, força e foco. Até mais, galerinha!